Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19. Iremos ler o versículo 8. Foi cantado aqui um louvor que diz: como dizer não ao teu chamado, se me deste unção para ser usado. E o tema da ministração é as fases de um chamado. Jesus é bom, né? Quem achou diz amém? Essa igreja é boa de Bíblia. Mas estou vendo gente folheando ainda. Todos acharam? O texto vai dizer assim: levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Pode se assentar glorificando ao Senhor. Grato a Deus por mais essa oportunidade e essa responsabilidade que é pregar a palavra do Senhor. Queridos, quando a gente fala de chamado, soa bem legal, porque a gente tende a olhar o lado da honra da coisa. Só que ser chamados por Deus realmente é uma honra. Mas a honra caminha com a responsabilidade. E a responsabilidade exige daquele que é chamado a resistência, a resiliência. Muitos começam o seu chamado de forma boa, de forma correta. E nós muitas vezes olhamos e parece que vai dar certo. Parece que está no caminho certo. Só que como a vida é formada por ciclos, o chamado ministerial também existem fases. E a cada fase é um aperfeiçoamento que aquele que é chamado adquire para exercer o seu ministério com louvor. É bem verdade que Deus não chama aquele que é pronto. Só que eu quero que você entenda, antes de eu começar a ministrar, que nenhum irmão que aqui está foi chamado por Deus para ser crente de banco. Nenhum, absolutamente nenhum, que estar aqui neste lugar, nesta noite, foi chamado por Deus para ser crente de banco. Se Ele nos chamou, já tem a nós confiado um ministério. E talvez você ainda não percebeu, mas dentro de você, Ele já depositou tudo o que você precisa para exercer esta chamada. Na vida de Elias não foi diferente. É bem verdade que quando falamos nos personagens bíblicos, temos a tendência de achar que são homens e mulheres perfeitos. Super-homens, super-mulheres, porque conhecemos o final da história. Mas olhando pela ótica humana, saindo um pouco do espiritual, vamos ver que Deus ele tem prazer em usar os menores. Parece que quando enchemos a vista por alguém que tem tudo que nos nossos parâmetros chamamos de perfeito, parece que é esse que Deus rejeita. Foi assim com Saul. Se destacava no meio dos outros, no meio dos homens. Era alguém que enchia a vista da multidão, mas para Deus, ministério reprovado. Mas existia um Davi que é tido como o menor da casa. Ele está no pasto trabalhando e Deus olha e diz: é esse, porque ele é pequeno. E quando o poder se manifestar, não vai ter como
contradizer que tudo na vida dele é pela minha graça. Eu estou falando isso aqui porque eu sinto que existem pessoas aqui que tendem a se olhar no espelho e dizer: eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, eu não sou como fulano, não sou como ciclano. Mas Deus nessa noite está dizendo: eu escolhi você. Não vemos aqui a biografia de Elias. O que vemos é que a Bíblia diz que ele era o tisbita de um lugar de Gileade. E a primeira fase do ministério de Elias, no capítulo 17, versículo 1, eu chamo de apresentação e profecia. É onde Deus ordena a Elias que vá até Acabe. E Acabe nada mais é que o rei de Israel. Governava Israel por fachada, mas quem mandava de verdade era Jezabel, que trouxe a idolatria para o meio do povo de Deus. Eu quero que você entenda que o chamado de Elias não é fácil como nós imaginamos. Ele chega num cenário propício para não durar um dia, mas com coragem ele obedece. E pelo texto bíblico vemos que Elias tinha intimidade com Deus, porque ele vai dizer: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Essa frase aqui remete a nós entendermos que Elias não era alguém que saía por aí profetizando aquilo que imaginava, porque existem muitos assim. Eu sou profeta, eis que eu te digo. Não, Elias tinha uma vida de relacionamento com Deus. Porque chamado de Deus não é aventura. Chamado de Deus é relacionamento, é intimidade, é entrega, é obediência. Elias profetiza que não choveria segundo a sua palavra. E assim acontece. Vemos agora a segunda fase do ministério de Elias, do capítulo 17, versículo 2 ao 24. E eu chamo de esconderijo e experiências. Porque o Senhor fala: vai-te daqui para o Oriente e esconde-te. Como é que alguém que acaba de ser mandado ir, agora ele ouve do mesmo Deus que é para se esconder? Porque caminhar com Deus nem sempre entenderemos aquilo que Ele quer de nós. Mas é muito mais fácil obedecer. Porque enquanto estamos aqui, Ele já está lá. E o texto segue dizendo que eu já dei ordem. Tem gente que ouve a chamada e tem medo, mas Deus nessa noite está dizendo: não se preocupa, fique em paz, tranquiliza, porque eu trabalho com estratégias. E se eu mandei você ir, é porque eu já tenho tudo preparado. Elias se retira e se esconde, mas fica em paz. Vai ter água, vai ter carne, vai ter pão, porque eu, o Senhor, já preparei tudo. Elias obedece. Só que como não havia chuva, o rio seca. O ribeiro secou, mas Elias não estava pautado naquilo que flui da terra. Elias estava alicerçado na voz que ele ouvia do céu. Eu vou repetir. Não é o teu trabalho que te sustenta. Não é as tuas amizades que te mantêm de pé. Não é o carro que você dirige, não é a roupa que você veste, não é o status que você tem. É o grandão da Galileia que continua mantendo você de pé. Eu estou sentindo ele na casa.
Eu estou sentindo ele na casa. Fica tranquilo, mas não se apega no que vem de baixo. A certeza para a tua vida continua sendo aquilo que vem do alto. A voz de Deus. Só que vem a segunda ordem, a terceira ordem a Elias. Vai até Sarepta. E Sarepta significa refinação. É Deus tentando mostrar ao profeta que ele sempre tem algo a melhorar. Eu costumo dizer que não importa o tempo de casa, sempre estamos aprendendo. Muita gente costuma nos olhar, pastores, e achar que somos super-homens, quando na verdade a exigência para nós é muito maior. Porque sentar aqui não é uma regalia, é uma responsabilidade. É Deus dizendo, está ali, mas continua aprendendo. Vai para a terra de refinação, Elias, que eu vou te lapidar ainda mais. Mas não se preocupa, porque já tenho tudo preparado. Lá eu já dei ordem a uma viúva para te sustentar. Na nossa mente humana, o que a gente imaginaria? Chegar num lugar e achar uma viúva pelo menos rica. Só que servir a Deus às vezes é loucura. Porque ele bate contra a razão humana. Nem sempre a fé vai caminhar com a razão. Quando Elias chega em Sarepta, ele encontra a viúva que Deus falou. Porém a mulher só tinha um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Elias pede água para ela. E antes que ela pegue, ele diz, traz alguma coisa para eu comer. E a mulher vai dizer, ô, homem de Deus, eu ia agora preparar um único bolo, comer com meu filho e esperar a morte. Imagina você, irmão, obedecendo a Deus, chega num lugar aonde alguém está esperando a morte. Chamado de Deus na teoria é lindo. Chamado de Deus na teoria é tudo perfeito. Mas na prática é muita exigência. Se não tiver obediência, se não tiver fé, se não tiver estrutura na voz do Senhor, perece. Porque o cenário para nós propício é aquele que tem riqueza. É aquele que tem abastança de tudo. Mas para Deus é onde não tem nada. E talvez você chegou aqui nessa noite dizendo, meu Deus, a conta está vazia. A porta se fechou. Os amigos me abandonaram. Eu não sei mais o que fazer. Aí Deus está dizendo, o cenário agora está propício para eu trabalhar. Enquanto a sua mão alcança, a de Deus está recolhida. Mas quando a tua mão passa a não alcançar, é a hora do milagre. E Deus está mandando dizer a alguém aqui, ainda não acabou, ainda não é o fim. Quanto mais se aperta, eu trabalhando, fica em paz, se tranquiliza, não se move para a esquerda, não vai para a direita, continua no caminho, porque eu já tenho tudo preparado, tudo preparado. Aí Elias vai dizer, faz o que tu disseste, só que prepara para mim primeiro, porque assim diz o Senhor, a farinha da panela não se acabará, nem o azeite da botija faltará, até que Deus resolva descer chuva do céu. Ei, escuta, você não vai perecer. Se antes no mundo não tinha perecido, imagina agora com o dono do ouro e da prata. Remanto e decominai a sé. Aleluia. E a mulher faz aquilo, o milagre acontece.
Só que acontece um imprevisto. O filho da viúva morre. E quando o filho da viúva morre, a mulher fala a Elias. E Elias leva o menino para o quarto onde ele dormia. E no versículo 20 do capítulo 17, ele faz uma indagação a Deus. Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe o seu filho? É porque às vezes o profeta ele tem tanta intimidade com Deus que ele quer questionar. Ele quer procurar extrair de Deus o porquê que ele fez assim, o porquê que ele fez daquele jeito. Cuidado. Intimidade demais, se você não tiver os pés no chão, gera soberba. Vai apertar. Porque tem gente, pastor Eduardo, que diz: se eu não pegar aquele microfone para pregar, o fogo não desce. Ah, se eu não estiver ali no louvor, se eu não cantar, a igreja não dá glória. Ei, última bolacha do pacote. A glória continua sendo dele. Se eu não fizer, ele faz. Se eu não for, ele vai. Eu não sou, mas ele é. Só que eu não vejo Deus retrucando Elias em momento algum. Elias ora ao Senhor e Deus atende a sua oração, ressuscita o menino, coloca ordem na casa. E a terceira fase do ministério de Elias, no capítulo 18, é a reapresentação e o seu auge ministerial. É onde Deus diz a Elias: agora sai de Sarepta, se apresenta novamente a Acabe. Elias vai e obedece ao Senhor. A história que todos conhecem. Reúnem-se os profetas de Baal e de Azerá. E naquele embate, Elias ora e o fogo do Senhor desce do céu. O ministério do profeta agora está no auge. Todos os holofotes estão para ele. Todo mundo quer ele no cartaz. Todo mundo quer chamar Elias para o seu congresso. É o nome do momento. O homem que ora e o fogo desce. É o homem que ora e Deus responde. Só que na quarta fase do ministério de Elias, e essa fase é dividida em 3 partes. A primeira fase da última fase do ministério de Elias vai no capítulo 19, versículos 1 ao 4. E é a fase de declínio e fracasso. Porque como pode o homem que horas antes estava fazendo cair fogo do céu, agora corre com medo, por medo da ameaça de uma mulher? Eu quero entender aqui que é Deus dizendo assim: eu vou deixar ele agir por ele. Eu vou sair um pouquinho de cena para ele reconhecer quem realmente ele é. Para ele entender que o homem sem Deus é nada. Segundo a minha palavra, não chove, não choveu. Ora e o filho da viúva ressuscita. Libera uma palavra, multiplica-se azeite, multiplica-se farinha na panela, tem sustento. Vai para o Monte Carmelo, tem um embate com 850 profetas do inimigo, e ele vence 1 a 1. Mas quando ele ouve, vai morrer. Elias entra em depressão. E o que Elias faz é se dirigir ao deserto. Se coloca debaixo do pé de zimbro e ali começa a lamentar e pedir pela sua morte. Porque com Deus no controle temos estrutura.
Mas se Ele se retirar de você, você não é ninguém. Com Deus no controle temos força. Mas se Ele se retirar de você, você não é ninguém. Com Deus no controle, você exerce a chamada. Tudo sai perfeito. Mas se Deus se retirar do controle, você não consegue dar um passo sequer. Eu quero que você entenda que a chamada de Deus é para você. Mas a glória continua sendo para Ele. Elias agora no estágio depressivo, no meio do deserto, sozinho, William, debaixo do pé de zimbro. Alguém que ontem estava no auge, hoje está pedindo para morrer. São as fases do chamado. Só que se passa um Denis da vida, ou algum de nós que estamos aqui, olhava e dizia, olha lá, ó, pregava tanto. Se passa e olha e diz, olha lá aquela irmã, rapaz, aquela irmã era uma bênção, louvava, fogo descia. E ao invés de ir ajudar, vai comunicar-se com outros. É como se olhasse para alguém que Deus chamou e descartasse. Só que chamada de Deus para a vida de crente é diferente. Aleluia. Eu louvo a Deus por Ele não ser igual a nós. Que hoje alguém para mim serve, mas amanhã para mim não serve mais. Com Deus é diferente. Ele chama, Ele capacita, e se tropeçar Ele diz, não me surpreendeu, porque eu sabia que era capaz de você cair, mas a minha mão continua estendida para te levantar, para te levantar. Deus não abre mão da tua chamada. Talvez ninguém esteja te olhando. Deus está dizendo, os meus olhos são como chamas de fogo que contempla. Não te perde de vista. Deus não abre mão de você. Deus não abre mão de você. E ao invés de julgá-lo, entra em cena a segunda fase. A segunda parte da quarta fase do ministério de Elias, que é o cuidado de Deus. Quantas e quantas vezes dizemos, eu estou só. Quantas e quantas vezes damos ouvido a vozes que não vêm do alto. Quantas e quantas vezes queremos cessar o nosso chamado porque alguém não nos aplaudiu. Quantas e quantas vezes esperamos que o homem aprove a nossa chamada. Só que como pode Deus chamar e alguém na terra ter que aprovar? Não faz sentido. Se o chamado é do alto, a aprovação vem do mesmo lugar. Se o chamado é dele, a aprovação que você espera tem que ser do céu. Elias está dormindo, desanimado, na cabeça dele morri, não tem mais jeito. Porque Elias pensava que todos os profetas tinham sido mortos e só ele tinha ficado. Olha como é complicado a gente dar ouvido àquilo que não vem de Deus. Às vezes uma frase estagna você. E ali é só descida. Só que o que é interessante é que aquilo que você está embasado, ele tem o poder de te parar. Aquilo que te move, ele pode te parar. Se o que te move é dinheiro, e o dinheiro acaba, você para.
Se o que te move é aplauso e o aplauso cessa, você para. Se o que te move é tapinha nas costas e o tapinha nas costas acaba, você para. Mas se o que te move for Deus, eu estou sentindo Ele aqui. Se o que te move for Deus, podem te deixar só, pode faltar o dinheiro, pode não ter aplauso, pode não ter tapinha nas costas, pode não ser chamado para o congresso, mas você não para, não para, não para. Eu quero que você entenda que a tua chamada não é algo de baixo, é algo de cima, e aquilo que vem do alto é imparável. Elemento e decominava sul. Eu estou sentindo a graça dele. Ô Elias, eu não te chamei para parar no deserto e pedir a morte debaixo do pé de zimbro. A ordem para a tua vida nessa noite é: levanta, 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 se alimenta e não para. Não para, não para. Aleluia. A ordem de Deus para a tua vida nesta noite é: se levanta, se põe de pé. Debaixo do pé de zimbro não é o teu lugar. A morte não é o momento, não é para agora. Se alimenta do que eu te dou e não para. Deserto não é lugar de crente morrer. Aleluia. Estou sentindo a graça. Deserto não foi feito para crente morrer. Você está na faculdade, você está aprendendo, não parece, mas você está crescendo. Você olha para o lado, não vê ninguém, mas a graça de Deus está fazendo você evoluir, Parece que está faltando tudo, mas presta atenção. O alimento que chegou para Elias não foi pizza, não foi lasanha, foi pão e água. Deus está dizendo: o que você precisa é da minha palavra. Palavra, palavra. O que te põe de pé não é elogio, não é tapinha nas costas, não é sorriso falso. O que mantém crente de pé no meio do deserto é palavra, 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 palavra. O que enche barriga de crente no meio do deserto é palavra. Eu estou pregando para gente aqui que não vai desistir. Eu estou pregando para gente aqui que eu não sei como estava a vida antes e não interessa, daqui para frente é diferente. Vai se pôr de pé, está sendo alimentado e não vai parar. Não vai parar, não vai parar, não vai parar. Para encerrar o último estágio do ministério de Elias, é o retorno. Aleluia. Eu estou sentindo a graça. Aleluia. Elias volta, só que volta diferente. Deus vai dizer a ele: oh, não se preocupa, tu achou que não tinha ninguém, mas igual a você, eu reservei 7.000 igualzinho a você, que os joelhos não se dobram para o mundo, que os joelhos não se dobram para a terra, que a boca não idolatra estátua. Ele sofre igual você, Elias, mas continuam de pé. Eles sofrem igual você, Elias, mas não estão pedindo a morte. Eles sofrem igual você, Elias, mas continuam de pé pela minha palavra. Levanta e anda. Levanta e não para.
levanta e prossiga. Pregador, mas a porta fechou. Não importa, com a porta fechada, não pare. Pregador, o dinheiro faltou, não interessa, acabou o dinheiro, mas se está andando, não pare. A saúde está debilitada, pregador, mas está conseguindo andar, não pare. Eu não tenho amigos, todos me deixaram, viraram as costas. Vai sem amigo mesmo, mas não para, não para, não para. A família está me julgando, eu não sei mais o que fazer. Olha para ele e diz: se vocês vão ficar, é problema de vocês, mas aquele que me chamou está me ordenando e dizendo: não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para. A ordem de Deus para a tua vida nessa noite: não para. Elias se alimenta, se levanta e anda. Mas olha que interessante, alguém que estava pedindo a morte agora caminha 40 dias e 40 noites sem parar. Deus está dizendo para você: talvez alguém pensou que você parou, o chamado estagnou, achou que o chamado era da terra, mas vai se surpreender, porque você de pé alimentado vai viver o sobrenatural. Aleluia. Eu estou sentindo a graça aqui. Eu estou sentindo a graça diferente aqui nesse lugar. Tem gente que estava pensando em parar, pastor Eduardo, mas esta noite virou a tua mente, porque além de não parar, Deus está dizendo: é noite de viver o sobrenatural. Só quem está sentindo essa graça, abre a boca. Só quem está sentindo essa graça, adore a Deus. Só quem está sentindo Ele aqui, adore, adore, adore. Pois enquanto você adora, Ele te enche de unção. Unção, 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 unção. Você não precisa de um ambiente propício. O que você precisa é ser cheio de unção. Unção, unção. Não se importa com julgamentos. Quem te chamou foi Deus. Ele se responsabiliza. Se coloque de pé, adorando ao Senhor, adorando ao Senhor. Elias, aonde é ficar de pé? O alimento já foi derramado, você já está cheio. Agora não para, Elias, porque antes tu achava, agora tu está cheio. Tu achava que só tinha você, não. Existe um exército cheio de unção para batalhar, para guerrear ao teu lado. Não se preocupe se alguns querem parar no meio do caminho. Sempre existem outros para continuar a caminhada com você. Seja cheio dessa presença. Seja cheio dessa unção. Seja cheio dessa unção. Enquanto você abre a boca, Ele muda o teu cativeiro. A depressão não vai te parar. A síndrome do pânico já caiu por terra em nome de Jesus. A doença foi expulsa em nome de Jesus. E você vai ser cheio nesta noite. É início de semana, mas é continuação de uma jornada. Não para, Elias. O mundo pode mudar, mas você, Elias, não foi chamado para parar no meio do caminho.